Salve, salve, meus queridos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja acessando o canal Prof. Lucas Donato. Hoje, retomada importante sobre expansão territorial e mineração. Você já sabe, vamos trabalhar aqueles conceitos mais importantes e estratégicos da matéria para você se dar muito bem no Enem e matar aquela questão para cima da aprovação, meus queridos. Vamos juntos? Vamos lá! Nossa tela já está prontíssima aqui, muita atenção no que vem pela frente. Separei 3 questõezinhas para passar aquela geral no conteúdo. Se liga aí, as incursões dos bandeirantes paulistas às missões dos jesuítas castelhanos do Guairá multiplicaram-se a partir do século XVII. Paulistas e guerreiros tupiniquins enveredavam pelo caminho do Peabiru, velha tribo tupi, rumo ao Guairá, território situado entre os rios Paranapanema, deu certo, Iguaçu e Paraná. Nessa região de posse duvidosa, dado que os portugueses sempre consideravam que a linha de Tratado de Tordesilhas passava pelo estuário do Prata, os jesuítas espanhóis haviam criado entre 1622 e 1628 11 missões. Tranquilo? Aí nós temos aí, quanto ao assunto tratado no texto, é correto assinalar. Pera lá, vem para cá com o professor Lucas Donato, preste atenção. Gente, expansão territorial. É em meados do século XVII que se inicia um processo de adentramento ao interior, ou seja, de maior ocupação do interior do território do Brasil colônia. Show! Ok, mas vamos a alguns fatores importantes da interiorização. Primeiro, na região centro e sul do Brasil eu tenho uma grande importância da atividade bandeirante, tá? Conjuntamente com a própria descoberta do ouro, da atividade, portanto, ali mineradora. Nós temos também na região sul a presença de missões jesuíticas que também contribuíram para esse processo de interiorização, um pouco da pecuária lá na transição do século XVII para o século XVIII. No Nordeste, um destaque mais forte da pecuária, um pouco do algodão. Na região hoje correspondente à região norte amazônica do Brasil, temos ali a presença importante das drogas do sertão, das missões de aldeamento dos jesuítas também por aquela região. Portanto, foram fatores que contribuíram para uma ocupação do território interiorano. Ok. Só que você deve tomar uma atenção especial com o quê? Com a atividade dos bandeirantes. Não esqueça, os bandeirantes formavam expedições particulares, ou seja, de iniciativa privada, de iniciativa particular, de muitas vezes homens pobres que se arriscavam adentro do interior em busca de alternativas, em busca de riquezas, em função da região originária. São Vicente está em isolamento, pobreza, situação de dificuldade. Tranquilo? Então eu tenho 3 bandeiras a destacar. A bandeira de prospecção na busca por ouro, metais preciosos. A bandeira sertanista de contrato, muito típica do Nordeste, para buscar reprimir quilombos, tribos indígenas resistentes, e também a bandeira de apresamento. Essa aí, muito cuidado. Os bandeirantes buscando capturar povos nativos, povos indígenas, para escravização e trabalho na terra. Ou seja, tinham uma finalidade de captura dos povos nativos. E por isso esses bandeirantes entravam em confronto com quem? Com os jesuítas das missões, que eram contrários a um certo processo de escravização. Então ali havia um conflito entre bandeirantes e as missões jesuíticas, tá? Então muito cuidado nesse panorama geral da atividade dos bandeirantes, que conseguiram descobrir o ouro e provocaram grandes impactos no nosso processo colonizador. Show de bola? Deu para pegar uma geral aí? Não confundir bandeiras com entradas, tá? As entradas eram expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa e que não costumavam ultrapassar tanto os limites do Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras costumavam ir além desses limites de Tordesilhas. Show! Tá comigo? Vamos embora então. Olha só. Quanto ao assunto tratado no texto, é correto assinalar. Vamos em frente, vamos em frente. As incursões dos bandeirantes às missões jesuítas visavam apresar indígenas aldeados em grupos numerosos e habituados ao trabalho rural. Correto. Havia um interesse econômico no trabalho do índio e que os bandeirantes, como não tinham condições de adquirir escravos africanos, pois estes eram muito custosos,
Aí a alternativa vai ser escravizar o índio. Tá interessante a letra A. B. Nessas incursões não havia nenhuma participação de indígenas entre os integrantes das bandeiras. Pois é, documentação historiográfica revela que muitas vezes esses povos bandeirantes eram até ajudados por outros povos nativos que eles tinham ali algum tipo de relação, tá? Tá fora a letra B. C. O objetivo primordial dos bandeirantes paulistas era prezar os negros da terra. Outra expressão utilizada para os povos indígenas, para a exportação dessa mão de obra para a Europa. Não. Havia um interesse numa exploração de alguma atividade produtiva, como, por exemplo, o achamento ali de uma mina, né? Enfim, de uma atividade econômica importante na própria colônia. Letra D. Os ataques dos bandeirantes paulistas aos jesuítas castelhanos eram uma resposta contra a postura da Espanha, que naquele momento apoiava a invasão holandesa no Brasil. Muito errado. Você já sabe do recall passado, que havia até uma rivalidade entre holandeses e espanhóis. Não houve tal apoio descrito na letra D. Letra E. As incursões dos bandeirantes paulistas contra as missões jesuíticas de Guairá e Tapes ocorreram após o Tratado de Madrid. Gente, outro ponto importante. Chama na tela. Eu não sou da Atena, mas chama na tela. Gente, o Tratado de Madrid ocorre em 1750, substitui o Tratado de Tordesilhas e oficializa novos limites territoriais para o Brasil com base no princípio uti possidetis, a posse pelo uso, você deve lembrar disso. Tentando também, inclusive, solucionar conflitos na região sul, ali na fronteira entre a América Portuguesa e Espanhola, Sete Povos das Missões, Colônia de Sacramento e várias questões que estavam ali envolvidas com relação a disputas fronteiriças de território entre Espanha e Portugal. Show! Só que essas incursões dos bandeirantes a territórios como a região do Guairá já ocorrem, gente, desde o século XVII. Tá? Então, desde o século XVII isso está ocorrendo. O Tratado de Madrid remonta ao século XVIII, 1750. Então, preste atenção. Quando a alternativa diz que só ocorre após o Tratado de Madrid, a questão termina se comprometendo, pois essas incursões citadas na alternativa E já ocorriam desde o século anterior ao citado, né, do Tratado de Madrid. Tranquilão? Então, marca aí a letra A, corre para o abraço, vai dar tudo certo e chama a questão 2. Vamos em frente, ó. Questão bacana, questão da Unicamp que eu dei uma adaptada aqui, acrescentei uma alternativa para a gente discutir, embaralhar ali também. Vamos lá. Tanto que se viu a abundância do ouro, que se tirava e a largueza com que se pagava tudo que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu mandarem-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia e tudo mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais, adventícias ou próprias. Tá? Então, o texto aí do André Antonio, adaptado, evidentemente. Ó, sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais preciosos no interior da América Portuguesa, na formação do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que, cuidado, sobre os efeitos eu quero as consequências, as repercussões ou os impactos. Uma prova como o Enem costuma trazer esses elementos sobre efeito, qual repercussão, porque não se faz mais o comando em questão como se fazia antigamente. Marque a alternativa que traga as consequências de. Não se faz mais enunciado de questão assim. Né? Então, muito cuidado com os sentidos que os enunciados estão cobrando aí. Está se querendo algo de consequência, de repercussão que está acontecendo aí sob título de efeitos. Letra A. A demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora. Ó, eu tenho uma atração populacional na região da descoberta do ouro, sim. E não só uma atração para o Sudeste, como um crescimento populacional. Durante o século XVIII, a população colonial ultrapassa 3 milhões de habitantes. Tá? Permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia. Sim, a mineração provoca um território mais integrado e, anote aí, uma articulação de um mercado interno um pouco mais dinâmico do que acontecia antes, que até então eram um pouco integradas
A alternativa A já está muito interessante, mas vamos acompanhar as demais. Letra B. A partir da criação de rotas de comércio entre os campos do sul da colônia e a região mineradora, Sorocaba e suas feiras perderam a relevância econômica adquirida no século XVII. Não necessariamente essas atividades de feira serão importantes, inclusive no surgimento de novas cidades que estarão tanto na zona mineira quanto no seu entorno. Letra C. O desenvolvimento socioeconômico da região das Minas e do Centro-Sul levou a coroa a deslocar a capital da colônia de Salvador para Ouro Preto. Calma lá! De Salvador para o Rio de Janeiro, uma decisão do Marquês de Pombal, portanto, Ouro Preto está errado. Correto seria Rio de Janeiro como nossa segunda sede administrativa. Como o solo da região mineradora era infértil, isso não é bacana, durante todo o século XVIII sua população importava os produtos alimentares de Portugal ou de outras capitanias. Não, eu tinha também ali uma agricultura de subsistência paralela à extração dos metais preciosos. Agora, se a letra D afirmasse que havia muitas vezes uma carência no fornecimento de alimentos em algumas regiões mineradoras, isso aí realmente se tornaria uma alternativa correta, tá? Mas a afirmativa taxativa que o solo se tratava de algo infértil não fica bacana. A população tendeu a diminuir na colônia, visto que a vida rural tornou-se um crescente modelo de organização populacional. Já disse que a tendência foi de crescimento populacional, de experiências urbanas como uma outra forma de consequência. Por falar nisso, temos também outras consequências importantes, como que você pode lembrar, como o surgimento de uma classe média, né, de uma maior diversificação social e surgimento, inclusive, de novas profissões, de revoltas de mineradores que estavam contestando a altíssima carga tributária na região das minas. Você está lembrado? Do quinto, da finta, das casas de fundição? Sim ou não? Rimou. Além disso, você está lembrado também da derrama? Muito cuidado. Duas revoltas em especial merecem destaque. Três. A Guerra dos Emboabas, o conflito entre paulistas e mineiros. Vamos lembrar nisso no próximo recall, tá? Entre paulistas e emboabas, corrigindo, vamos lembrar isso no próximo recall, os emboabas, os forasteiros, tá? Temos também, logo na sequência, a revolta de Vila Rica, de 1720, questionando as casas de fundição, e também, no final do século XVIII, a Inconfidência Mineira, o problema mais forte com a derrama, tá? Então, essa questão de revoltas realmente acontecia bastante. Gente, fica tranquilo e marca a letra A. Uma maior integração do território, articulação do mercado interno. Vamos de letra A porque está mais bacana, está mais adequado, sem sombra de dúvidas. Tenho ainda mais uma questão. A Igreja de São Francisco, construída em Ouro Preto no século XVIII, é um marco do barroco e da arquitetura brasileira. O contexto histórico que explica a realização dessa obra é criado a crise do sistema colonial e a eclosão das revoltas regenciais? Não, gente, revoltas regenciais é século XIX. Estamos tratando de uma construção da época do século XVIII, estamos tratando principalmente de algo vinculado à mineração. Letra B, o deslocamento do centro administrativo da colônia para a cidade de Ouro Preto. Já dissemos que a sede administrativa passou a ser o Rio de Janeiro. Agora, por que houve o deslocamento da sede para o Rio? Porque o Rio ficava ali na região, vamos assim dizer, centro, né, sudeste, e facilitaria a administração colonial em função de quê? Que houve um deslocamento de eixo econômico para a região do Centro-Sul em virtude da mineração. Letra C, a exploração econômica das minas de ouro, interessante, e a consolidação de uma agricultura canavieira. Não, a agricultura canavieira não está se consolidando nessa época, pelo contrário, já teve sua solidez séculos antes, enfrentava até um processo de desvalorização no século XVIII. O ciclo mineração e a decorrente diversificação do sistema produtivo, ou seja, a letra D é a alternativa correta, né? Corretíssima. Essa diversificação do sistema produtivo alude a um maior aquecimento do nosso mercado interno e circulação de produtos, como inclusive fizemos a leitura no enunciado de outra questão. Letra E, distanciamento em relação à autoridade colonial, a consequente maior liberdade de expressão. Nós sabemos que não era bem
assim que essa liberdade de expressão no período colonial não era algo tão típico, tá? Então fica tranquilo aí e marca comigo a letra D de dado. Barroco mineiro, você tem que lembrar que o barroco mineiro foi um estilo muito adaptado e típico da região. Houve uma adesão de valores socioculturais locais, tá? Características arquitetônicas que tiveram que também sofrer uma adaptação em virtude da impossibilidade até logística de repetir o barroco europeu. Portanto, o barroco europeu, o barroco mineiro foi, na verdade, um estilo ali, uma manifestação artística sincrética, né? Com adesão de valores socioculturais locais. Muito cuidado com isso daí. E no espectro da cultura na região mineira, vamos lembrar também a importância das irmandades leigas, tanto as irmandades mais abastadas como as irmandades mais empobrecidas, ou então as irmandades brancas ou negras, tá? Muita coisa ali de importante estava acontecendo, até porque com relação à própria questão da escravidão, o número, né, da fluidez do tráfico negreiro cresce na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX, quando neste intervalo que eu acabei de citar, nós temos um auge, né, da atividade do tráfico negreiro no Brasil, tá bom? Então, questão 3, fica tranquilo, marca a letra D, corre para o abraço, e esta foi a nossa revisão, o nosso recall de expansão territorial e mineração. Lembrando, elementos importantes, é você cada vez mais próximo do seu objetivo. Beleza? Marca aí, portanto, se inscreve aí no canal, coloca aí também o seu gostei, o seu like e nos acompanha que vem bastante coisa legal pela frente. Valeu, grande abraço.